Bom dia pessoal, estamos em mais um tutorial de CSS e no tutorial de hoje nós vamos ver um pouco sobre backgrounds em CSS, como utilizá-los. Então o que são os backgrounds? Basicamente são imagens que ficam no fundo de alguma página web. Você pode ver algumas páginas que têm alguma imagem de fundo, às vezes algum detalhe, ou mesmo elas definem um espaço que você queira no seu código de HTML. Então no tutorial de hoje nós vamos ver background imagem, background repeat e background color, certo? Então, primeiramente para vocês utilizarem, vocês vão precisar da ferramenta WAMP Server, Sublime Text ou Notepad++, ou ++. E você precisa primeiramente criar uma página web, certo? Então nós vamos ver exemplos. Basicamente, se você realmente estiver começando agora, você irá precisar criar uma página no seu Sublime Text ou no seu Notepad++, e você vai salvar esse arquivo index.html e outro arquivo com o nome default.css. Isso aqui é a extensão, certo? Então nós vamos aos exemplos. Nosso primeiro exemplo é assim que você abre o localhost. Então nós temos aqui o site que eu usei de exemplo. Eu coloquei uma imagem de fundo e uma cor de fundo, certo? Então nós vamos dar uma olhadinha no código para ver. E aqui nós temos o index criado. O index criado pode ser... Você pode utilizar essas tags que tem aqui, certo? Que basicamente será o doctype HTML. Isso aqui, na verdade, esse HTML, nós teremos uma outra videoaula que eu deixarei marcado, que vai explicar um pouco mais sobre o HTML. Então esse é o código principal que você vai inserir dentro do head do seu HTML. Então link rel style sheet, o type vai ser text CSS e o href é o endereço da sua página. Então antes de mais nada, vou mostrar para vocês a estrutura desse modelo que eu fiz aqui. Então aqui eu tenho a página index, que é essa que vocês estão vendo aqui. É tudo isso, certo? E o default, que é esse aqui, ele vai estar nessa pasta CSS, ok? Então esse arquivo index, ele vai acessar esse CSS aqui e ele vai fazer toda a pintura que a gente precisa no site. Poderia ser uma forma de se falar também, né? Digamos aí, a pintura e todo o design que você precisa. Para você chamar essa página default aqui, você vai precisar colocar esse código e o endereço dela dentro desse código. Isso aqui é para linkar, ou seja, para você puxar de outra página, certo? Então eu coloquei CSS, que é o nome da pasta, /default.css, ou seja, ele vai acessar CSS e essa página. Espero que tenha ficado claro essa ideia. Então assim, vamos continuar aqui. Então aqui eu tenho uma div, que é uma, digamos assim, divisão, né, de um site. E aqui nós temos H1, que vai ser o título exemplo de background. E aqui nós temos um texto aqui só de exemplo. Ok? Deixa eu fechar esse H1 aqui, que está errado. Beleza, então essa div aqui, que fecha aqui, ela tem uma classe. Essa classe ela vai estar aqui dentro desse documento. O nome dessa classe é Olha. Eu posso alterar para outro nome que você quiser. Mas classe Olha, por exemplo. E aqui, quando é classe, eu coloco ponto e o nome da classe, Olha. E sempre acompanhado dessa chave aberta. Então nós temos aqui a classe. Dentro dessa classe nós vamos ter a configuração que nós queremos. Então eu vou refazer aqui o background. Eu vou fazer para vocês, na verdade, um exemplo claro de troca de cores.
Vocês vão escrever, por exemplo, na tag do HTML mesmo, que você não precisa colocar ponto, você pode colocar tag direto. Eu vou colocar aqui, por exemplo, H1. H1. E dentro eu vou colocar background tracinho color. 2 pontos. E aqui dentro você vai colocar a cor que você deseja. Eu vou colocar a cor branco, white, e vou salvar. No documento de index.html nós temos aqui H1. Então isso aqui vai sair branco. Vamos olhar então o exemplo. Eu vou salvar. Aqui eu vou salvar. E esse é o arquivo. F5 para atualizar. E olha aí. Você vê que a parte que tinha, que tem um nome, ficou em branco. Ok? Então o background color, você basicamente vai definir a cor que você deseja. Então você pode colocar white, são só as cores em inglês, blue, red. E você também pode colocar as cores em hexadecimal. Você vai colocar jogo da velha mais as cores em hexadecimal. Por exemplo, aqui no Photoshop, você vai selecionar a cor que você quer, por exemplo. Você vai selecionar aqui embaixo, onde está selecionado, vai copiar. E você vai lá no seu código aqui no background color e você vai definir a cor que você deseja. Opa! A cor que você deseja, deixa eu apagar aqui certinho. Ctrl V, um espaço e uma tralha na frente. Um jogo da velha na frente. Você vai salvar e vamos atualizar. Tá vendo? Então esse arquivo então ele vai atualizar as cores. Esse aqui eu fiz do body, ou seja, da parte que é para ficar visível no site. Definir a cor dele. Mas eu poderia definir uma imagem também de fundo. Eu vou colocar um koala, que é uma das imagens que eu tenho lá dentro da minha pasta. Então eu vou colocar background image URL. E aqui você vai colocar o endereço que você quer. Só que para você colocar, você tem que ter em mente que o default ele está dentro da pasta CSS. Então você vai ter que subir um diretório. 2 pontinhos, barra. Você vai colocar o nome da pasta que você deseja. Images, barra koala.jpg. Você vai salvar, não esquece do ponto e vírgula no final, certo? Você vai salvar e aqui você vai ter o resultado. Você tem um koala como plano de fundo. Você ainda pode definir também a repetição. Deixa eu voltar aqui. A repetição. Então eu vou apagar esse color aqui que eu não quero o background color. Eu vou vir aqui, background, repeat, e eu não quero que repita, no repeat. Salvar. Então nós vamos ver aqui e atualizamos e você vai ver que ela não repetiu. Se dermos um espaçamento, você vai ver que a imagem vai permanecer aqui. Só que você vê que estoura o conteúdo. Então normalmente quando você coloca um plano de fundo, normalmente ele tem que ser repetitivo, dependendo do que você quer, certo? E aqui eu vou colocar a posição dele, background position. Você vai definir a posição. Então eu quero a posição no centro, center, opa, center, ou seja, a posição X do centro e a posição Y do centro também. Vamos salvar.
Vamos ver como é que fica. Olha só. Entenderam? Se eu der um zoom, ó, vê que ele vai continuar no centro. Mas o ideal é que essa mesma configuração de centralidade seja em toda a página. Então, você ainda pode utilizar duas configurações aqui. Tem o não repetição, tem o repeat X, que eu vou mostrar como é que vai ficar. Ele vai na horizontal. Ele vai repetir a imagem na horizontal. Tá vendo? E nós temos o repeat Y. Vai ser na vertical. Olha. Vem? Então basicamente a aula de hoje vai se tratar sobre isso. Sobre você colocar uma imagem. Não esqueça de sempre colocar em JPG. É assim que deve ser. Mesmo que tenha escrito JPEG com E, é JPG que você tem que colocar, entre aspas. O background repeat, eu já falei que ele tem o repeat Y, o repeat X. Background position, você poderá colocar no centro. E tem outras maneiras de se configurar, mas nas outras videoaulas a gente vai ver. Então por enquanto é só. Na próxima videoaula você terá mais detalhes.